Fala, galerinha! Mais um Pode Prosear começando aqui totalmente diferente, totalmente inusitado, sempre com um convidado que tem muito mais sabedoria que o anfitrião, né, Dog? Pra variar mais Hum, uma vez aí. Sempre tem um convidado mais experiente, que tem prosa boa, que sabe conversar. E é tudo, né, Dog? Trazendo um conhecimento pra gente aqui, né? Agregando. Literalmente, hoje está trazendo conhecimento, né? Hoje a gente tem aí a psicanalista, né, Catarina Florence Minamioca. Pinamioca. Ó, eu acho que eu pronunciei certo. Se eu tiver pronunciado errado, a gente vai conversando, a gente vai vendo aí, né? Tá, correto. Porque na realidade a gente fala que quando muda de linguagem, não do português, já vai pro japonês, já diferencia, né? Já é um pouco mais diferenciado. Sempre pensa no sotaque, né? É, Mas é um Minamioca bem bem brasileiro, bem brasileiro. A gente sim. fala porque o marido dela tá aqui do lado aqui, a gente aqui nos bastidores aqui, gente, e literalmente é japonês, viu? Não, eu nunca vi ele como japonês. Você nunca viu ele como japonês? Nunca vi ele como japonês. Olha só, gente. Eu trabalhei na Yammer Na Yama, e só tinha só japoneses lá. tinha japonês? E eu jurava, nunca vou casar com um japonês. Tá vendo como que o mundo dá voltas? O mundo dá muitas voltas. Mas antes de a gente começar essa prosa aqui, eu sei que vai trazer muito conhecimento, não só pra mim, não só pro Dog, mas pra todo mundo que tá vendo esse podcast aqui. Vai ser uma prosa muito boa, porque você poder dar uma, como diz, uma diferenciada, porque as pessoas têm uma mente, o que acham da psicanálise e o que eles não acham, porque tem uma pouca diferença aí. A gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros, né, Dog? Opa, Parceria aí pra estar nos ajudando, porque parceria tem que ser parceria, né, Dog? sempre somando, né? Ah, sempre. E não pode começar sem eles, né? O Biscoito de Minas que é o sabor que a gente gosta. Biscoitinho de Minas sempre dando aquele sabor gostoso aqui na prosa nossa. Temos aqui hoje o biscoitinho de fécula de mandioca, né? Esse aí não falta, né, Dog? Veio o brabo hoje. Esse aí. Tem o brabo também, que é o biscoitinho, né? Que é o pãozinho de cebola delicioso, um pãozinho que tem aquele gostinho diferenciado que só o toque mineiro tem. E a rosquinha doce. Rosquinha doce é fenomenal, né, Dog? Demais, bom demais. Não, Dog é de um jeito em que ele... É, Eu tô vendo que daqui a pouco, nos bastidores aqui, já era, né, Dog? colocou uma garrafa de café, só lamento. Né? O Dog vai estar deixando aqui em cima aqui o QR Code. Vai estar deixando aí o QR Code. Se a pessoa quiser entrar em contato, que às vezes está pelo celular, não tem como, né? Porque não tem como fazer o QR Code e tudo. Vai estar na descrição, só entrar em contato lá com a Sirlene. O Dog vai deixar as informações aí e fazer o pedido que eu te garanto não é só porque eu tô fazendo esse merchan aqui não, mas o trem é de qualidade, né, Dog? Opa. Não tem jeito, né, Dog? Não tem jeito. Não tem o que falar. Temos também aqui com nossa parceria aqui, firme e forte aqui, o Grupo Marquinhos, há mais de 20 anos aí no mercado, que tá falando aí sobre despachante, autoescola e corretora de seguros. Dog, eu não vou fazer essa pergunta hoje pra você, Dog. Não Opa. vou fazer essa pergunta. Que bom. Que bom. Não Que vou bom, fazer né? porque Ótimo. é sem vergonha isso já demais. Abandonado. Tá abandonado. O Dog já tá abandonado pro lado do canto lá. Mas, gente, o Grupo Marquinhos tem um serviço de qualidade extremamente qualificado. E vou falar mais, hein, Dog? Vou falar mais. Eles estão com a tropa nova, estão aí com os carros novos, estão aí fazendo um diferencial que muitas pessoas acham que não, mas o atendimento, a parte da rapidez, gente, isso aí é fora de série, né, Dog? O cara não sabe explicar o porquê disso aí, Mas né? eles são diferenciados, né? Com Os caras certeza. são diferenciados. Eu falo que todas as pessoas que já vieram aqui, 90% delas falam muito bem deles e não é diferente, né? Eu falo Tem porque história, 90%. né? Tem história. Por que eu falo 90%, Dog? Porque os outros 10% a gente deixa pra falar no ao vivo, hein? Na frente a frente. É Verdade. diferenciado, hein? É diferenciado. A gente vai estar deixando aí, passando um videozinho. O Dog também deixou o QR Code, né, Dog? Deixei. Deixou o QR Opa. Code aí, só entrar em contato, vai estar passando o videozinho aí. Depois a gente já volta. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes.
Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19 25 16 9208. Despachante 19 3894 2588. E corretora de seguros é o número 19 98305 0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. Gente, passamos aí o videozinho aí do Grupo Marquinhos, né? Um Grupo Marquinhos que tem a responsabilidade de passar o melhor atendimento para vocês e com certeza ele é diferenciado, beleza? Então o Grupo Marquinhos tá aí fazendo o melhor para você na parte de autoescola, despachante e corretora de seguros. E tem uma diferença, hein, Dog? Temos uma novidade, uma diferença. Temos uma novidade. Temos aí também agora um novo parceiro esse mês aí com a gente, fazendo uma parceria, o Salto no Insta, que é uma página de divulgação daqui da região, mais especificamente da região de Salto, né? Eles lá, automaticamente, eles passam toda a naturalidade do que Salto tem, né? Muitas pessoas criticam, mas Salto tem muita coisa bonita. Inclusive, semana passada, a gente trouxe aqui o vereador Fábio Jorge falando, né, sobre a cidade de Salto. Quem não tiver ainda assistido, vai lá, dá uma assistida lá nessa prosa, que foi muito boa, né? Mas lá eles tá falando, eles mostram lá sobre fotos, vídeos, os melhores momentos, né, aquelas fotos impactantes lá de Salto. Também fala também, gente, da questões de saúde, mostra também os climas, os melhores pontos turísticos da cidade. É uma página literalmente para divulgação da cidade, mostrando os melhores pontos da cidade. Dog, você sabia disso, Dog? Que lá quem colocar o hashtag Salto no Insta, né, uma foto, postar alguma coisa assim, ele faz lá o top 3 lá do mês, Dog. Ô, louco, não sabia disso não. Dog, o Salto no Insta é umas pessoas que tomam conta lá, pessoas qualificadas que pensam em poder promover a cidade. Isso aí é muito importante, gente. E as uma pessoas página também, e né? as pessoas, isso mesmo, Dog. Então, a gente tá aí com essa parceria de divulgação, ajudando, porque a gente costuma dizer o seguinte: não é só uma pessoa que faz a divulgação. São todos nós que um ajuda o outro, Dog. Opa, né? Sempre vem pra melhorar, né? Isso Fortalecer. mesmo. O Dog vai estar deixando aqui o QR Code, né, Dog? QR Code. Pessoal, entra lá na página deles, dá essa força, dá essa moral, seguem eles, que são um pessoal fenomenal. Gente, Salto no Insta também agora no Pode Prosear, né, Dog? Opa, vem É isso aí, fortalecendo. gente. Vamos começar então essa prosa gostosa, essa prosa aqui diferenciada, essa prosa aqui que a gente hoje... Eu vou ser bem sincero para você, Dog. Eu quê? tô com receio. Do quê? Porque quando você conversa com uma pessoa psicanalista, né? A gente não entende muito, né? A gente fala assim que a psicanálise, né? Eu falo que a gente teve um convidado aqui que foi o Zé Porto, ele já falou um pouco, né, sobre a psicanálise e tudo, mas é diferente quando você conversa com alguém que literalmente é uma psicanalista, né? Tá te Que analisando atua, aí, que Ricardo. faz tudo Tá te esse momento. analisando. Tá te analisando. Não pode já fazer a gente movimentos analisa. bruscos. Não sei, vamos dizer assim, vou começar logo do começo, né? Como que funciona essa psicanálise? Porque as pessoas têm essa diferença. O que é psicanálise? O que é psicólogo? O que é psiquiatria? Porque as pessoas meio que confundem, né, sobre isso, né? Não sei se a senhora pode dizer pra nós, explicar um pouquinho, um pente fino aí pra gente. Isso. Confunde sim, e às vezes tem um pouco de discriminação entre um e o outro, mas cada um tem a sua função, né? O seu trabalho, e eu acho que todo trabalho é válido Sim. quando eh, diz respeito a promover a vida. Então, a psicanálise é o estudo, né? Psicanálise. Então, é uma análise do psique humano. Então, uma pessoa chega com uma demanda, eu não vou, levar em consideração, assim, em primeiro lugar, aquela demanda. Eu tenho que ver a pessoa como um todo, né? Por que daquilo? Vou tratar aqui, tratar a pessoa, né? Você perguntou da psicologia, né? Sim. A psicologia é também um campo bem amplo, né? Nós temos a
comportamental, nós temos a que faz avaliação para saber qual é a profissão. Eu Ah, esque você fala a... Ai, Dog, esqueci o nome. Como que chama isso, Dog? Aquela que faz a análise da pessoa? Tem uma variedade. Desempregado, não é? Não. Essa aí? Não. Ah, achei que era. Mas tudo bem, né? O nosso foco é a psicanálise. Então, mas essa psicologia, ela trata mais esse pontual, sabe? Com as pessoas que estão envolvidas, família, trabalho e os relacionamentos, né. Então ela vai trabalhar isso. E a psiquiatria, ela vê também tudo isso, mas com foco no biológico, né. Hum, Porque ela vai tratar se essa pessoa precisa realmente de uma medicação e só ela é autorizada para dar medicação. A psicologia também, não, o psicólogo não pode não sabia. medicar. Não, e nem o psicanalista, né. Uhum. A diferença também tem uma outra diferença bem grande, e o psicólogo, ele tem que fazer, 4, 5 anos de faculdade, porque ele vira um psicólogo e tem que estudar numa faculdade. Já o psicanalista não, ele tem que fazer parte de uma, sociedade psicanalítica. Então, ele não sai Formado, no caso, seria formado, assim, de uma instituição, não, né? não é formado numa instituição, aliás, o psicanalista, diz Lacan, que ele se forma por si mesmo e alguns outros psicanalistas. Caramba, caramba. Sim, É bem ele complexo, né? ele se autoriza. Então, eu me autorizo a ser uma psicanalista, Entendi. mas porque antes disso, eu tive que buscar ser esse psicanalista, né. Eu não sou um psicanalista do nada, né, aliás, sou uma psicanalista. Porque a psicanálise tem um tripé, e é Hum. nisso que tem que ser baseado para se formar um psicanalista. Ela é baseada em estudo, né, numa numa análise, né, e no como eu esqueci. Eu esqueci o nome, olha só que Ah, coisa. não, mas não preocupa não. Bom, então, esse tripé é que vai fazer, né, a diferença. A análise é porque eu tenho que me colocar, né, ser analisada é uma situação bem difícil. É bem complicado, porque vai ver as coisas mais íntimas do meu ser. Então, quando eu sou analisada enquanto psicanalista, eu vou poder entender o que se passa com a pessoa que vai vir para mim, né. E a supervisão. Ah, Então, eu tenho que constantemente ser supervisionada por um psicanalista, eh não tem tanta importância se é mais velho ou mais novo, mas que tenha uma experiência, que tenha uma bagagem psicanalítica. é que na realidade a parte de psicanálise, né, o psiquê, né, que a gente fala, ela é bem complexa, né, porque são problemas das outras pessoas que vocês estão tentando, não é consertar, vocês estão tentando ajudar a pessoa, né. E quando fala em ajudar, as pessoas acham que ajudar é somente com remédio, né, muitas pessoas acham que Uhum. ajudar é só com remédio. Eu vou ser bem sincero pra senhora, eu, literalmente, eu achava que, a psicanálise era uma coisa, tipo, de outro mundo. Tipo, de outro mundo que eu falo assim, porque tem muitas pessoas que falam psicanálise, usa a parte de retrô, né, de tentar, fazer a retroativa da pessoa para poder tentar melhorar ela, né. Hipnose. Isso, esse é o nome, Dog. Esse é o nome, hipnose, Dog. Você não sabia disso aí, Cara, cara? eu sou bem sincero pra você.
eu juro, sem brincadeira, não pode ser até polêmico isso que eu tenho que falar. Eu não acreditava nisso, da hipnose, porque assim, as pessoas falam que pra hipnotizar a pessoa também tem que querer ser hipnotizada, né? Sim. Porque mexe muito. É uma coisa meio que Complicada. complicada, meio Porque que. assim, eu também vejo isso, a hipnose regressiva que chama, não é? Se eu não Isso. me engano. E eu queria entender também, não sei se você pode falar, se você sabe algo, mas assim, como que faz a pessoa lembrar de algo que nem mesmo sã ela lembra? Isso. Bom, então, vamos começar. Freud, ele usou a hipnose bem no começo dos seus estudos, né, para psicanálise, para chegar à psicanálise. E ele não quis continuar com isso, porque o que que acontece com a hipnose? Você hipnotiza uma pessoa para descobrir, para saber, tudo bem, se ela tiver uma dor ou uma queixa ou mesmo um problema de, por exemplo, não consegue andar, porque existem, patologias que fazem com que a pessoa não consiga andar. Caramba. Então, quando é hipnotizado, essa pessoa consegue sair, consegue andar. Caramba. Mas, a partir do momento que termina, ela volta ao estado normal. Então ele falou: "Não, tem que ter outra coisa", Freud falou, não é isso. Eu não estou ainda conseguindo chegar na raiz do problema para que a pessoa se liberte daquilo lá. E não é nem cura, mas tem cura, sim, lógico que tem cura, mas é uma aceitação, um entendimento. Eu entendo o que está se passando comigo agora, eu entendo o que que passou comigo e eu sei que passou. Caramba, Dog. Que pergunta foda que você fez, hein, Dog? Você Complicado, foi né? um gesto aí, viu, Dog? Estudado, né, velho? Caramba, você tá lindo bastante agora, né, O cara Dog? tá intelectual, né, velho? Mas é isso, é uma das coisas que eu ficava na dúvida, porque assim, se você for ver, a hipnose, é lógico, a gente vê vídeos, muitos vídeos, né, na internet, a pessoa hipnotiza, até mesmo, já foi em vários programas, tem gente que já foi no Silvio Santos fingindo que tava, você já viu esse vídeo, Dog? Não, isso aí Falando que não vi tinha não. fingido que tinha hipnotizado o Silvio Santos tava vendo todo mundo pelado, umas coisas que ele tava brincando, né, lógico. Mas assim, nesse ponto de patologia, não só de patologia, mas no caso de lembranças anteriores, que talvez eles nem lembrassem, a pessoa tem que querer. Mas como que você vai fazer a pessoa querer de uma coisa que ela não sabe? Aí que vem vocês no caso, né? Não, então, a hipnose, basicamente, ela é uma sugestão. Hum, Então, se você, não é assim difícil de hipnotizar. caramba, Eu vou sugerir para você alguns passos, você com a sua imaginação vai conseguir andar até onde eu for apontando e de repente você está fazendo coisas que que não é você que tá é fazendo, automático. automático, é automático. Mas, a psicanálise não usa isso daí mais. Ah, hoje os métodos que vocês usam é mais relacionado a mais conversa mesmo, né? Isso, é conversa, com um fundamento. Sempre tem que ter um fundamento, né. A nossa mente, ela é muito ampla, ela é assustadora, porque 90% de mim está escondido, Caramba, está guardado e reservado, está guardado no inconsciente. Então você veja bem, é 10% que eu apareço entre consciente e pré-consciente, sabe. O pré-consciente, ele tá ali mediando, entre o consciente e o inconsciente. Porque o inconsciente, ele tem coisas guardadas lá que tentam a todo momento vir à tona,
subir para pro consciente. Seria possivelmente, assim, a questões dos sonhos, lembranças dos sonhos? Sonho, sim, sonho. Isso a gente analisa. Analisa sonho, analisa fala, analisa, a gen é uma coisa que a gente chama de atos falhos, né, quando eu queria fazer uma coisa e de repente eu fiz outra, quando eu ia falar uma coisa e de repente eu falei outra, chamei por um nome, mas não era aquele nome. Caramba. É um trabalho bem assim, tem que ter muita atenção. E a minha atenção, ela não pode estar presa numa coisa da pessoa que eu estou analisando. Hum. Ela tem que ser uma atenção no total, sabe. Ela é uma atenção que a gente chama de atenção flutuante, né. Então eu flutuo nesse paciente com todas as coisas, sem me deter num ponto determinado. E como que o paciente chega a você? Vamos dizer assim, como que determina que tem que procurar uma psicanalista? Quem que determina isso? Como que funciona essa integridade para o paciente chegar assim: eu tô precisando de um psicanalista. Como que a pessoa sabe que tem que procurar um psicanalista e não um psicólogo, não um psiquiatra? Porque assim, eu sou bem sincero, Dog, não sei se você vai concordar comigo, mas Diga. é difícil, né, Doc, você saber diferenciar agora, do jeito que a senhora explicou, deu pra entender que, na realidade, o psiquiatra, ele, na realidade, ele medica, né, aquela pessoa que tem mais da questões de medicamento, né, Dog? Pessoa que, literalmente, a pessoa não tá bem e ela precisa de um Hum, medicamento para poder auxiliar. O psicólogo, ele vai conversar, mas o psicanalista também vai conversar. vai conversar também. Então, assim, eu fico na dúvida. Eu acho que você também ficaria na dúvida, É, não eu ficaria, Doc? também. Até porque, assim, como posso dizer, assim, além de eu querer procurar, a pessoa querer procurar, e quando ela procura, como que você faz pra saber realmente as áreas que você deve trabalhar com a pessoa? Porque, assim, Isso. tem gente que vai e não quer falar, eu acho, não Tem é? isso. Não, olha, a grande parte não sabe aonde procurar. Primeiro que eu penso que é todo igual, Uhum, né. A não ser o psiquiatra que tem uma diferença bem grande que ele medica, né. uhum. Mas não se conhece. Agora, eu acho que nos últimos anos é que, a psicanálise Mais evidência, tem né? isso, mais evidente. Mas antes não, então era só psicólogo. Você tem algum problema lá, sei lá, de, ansiedade, de tá tá sei lá, não tá se sentindo bem consigo mesmo, autoestima, não sei mais, Sim. eh, às vezes, mas como que chama? Borderline ou bipolar, né, às vezes a gente olha para alguém e fala assim: "Nossa, essa pessoa é bipolar", mas não foi diagnosticada ainda, porque a psicanálise não dá diagnóstico, a não ser Uhum. que um psiquiatra tenha chegado a esse tempo. E ela não vai saber mesmo da onde procurar, não vai saber, mas onde ela gostaria de estar. E às vezes com um psicólogo também funciona também. Então ele também vai estar buscando o bem-estar daquela pessoa. Então ela vai também melhorar, porque nós, pela própria vivência, a gente acaba crescendo, a não ser que você tenha alguma coisa lá no passado que não conseguiu digerir de maneira nenhuma. E todo mundo precisa de análise. Não é quando se tem uma coisa que se tem que se buscar isso. Na realidade, a gente procura a pessoa só quando a gente tá com problema, né? É, quando está muito evidente. E é aí que é o problema, porque se você procura a pessoa quando já tá com problema, que, como diz aquele ditado, Dog, a bosta já estourou, né? O trem já. Ô, louco! Não sei se esse ditado aí não. Dog, ultimamente, dos ditados popular hoje em dia, você tá meio que escondido, É né? que eu não tenho nada de popular. Dog é aquela pessoa
Não é antissocial, né, Tem dog? que ser analisado também. Dog tem que ser. É um cara que tem que ser É um analisado. caso ser estudado. É um caso ser estudado aquilo ali, viu? Sabe por quê? Porque assim, ele não é bipolar. É bipolar, dog? É um pouco de tudo. Tá aí uma coisa bem interessante, porque nós todos temos um pouco de todas as patologias. Mas esse aí, ele é doido. Esse aí, Eu o dog. sou especialista em contrariar as Olha, pessoas. é assim, ó, por exemplo, geralmente a pessoa gosta de assistir televisão. Não, todo mundo assiste um pouco de televisão. Ele odeia televisão. Beleza. Já não é normal. Não tem nada de errado nisso aí. Não, nada contra. Mas assim, mexendo no celular, responder a pessoa. Ele demora 2, 3 dias pra responder. E O cara olha é lá, né, culpado, Dog? velho? O cara é o culpado, né? Aí. E assim, isso aí a gente fala porque a naturalidade hoje em dia é a questão de você, né, não é ansioso. Você poder responder, poder fazer essas coisas com mais facilidade. O Dog é um cara pra ser estudado. O Dog, se você falar com ele assim, isso aqui é laranja. Não, isso aqui pra ele é amarelo. Ele vai falar que é amarelo. É mais ou menos isso, né, Dog? É. Ele concorda, então não tem o que se fazer. Mas E ele está bem com Ele isso? tá ótimo. Ah, então. Pra tá mim vendo? tá ótimo. Aí. É as pessoas que É o ponto de vista dele. gostam de querer que eu seja igual a elas, E não- entendeu? tá vendo porque eu falo que ele é diferenciado? E por incrível que pareça, as pessoas querem saber quem é o Dog, mas o Dog não aparece, né, Dog? Então, mais um motivo pra não aparecer. Tá vendo? É por isso. Ah, Mas é por isso que a gente fala, quando eu pergunto assim, é que vocês, na realidade, vocês psicanalistas, eu acredito que é mais pra pessoa se autoconhecer, seria também um método de se autoconhecer? sim, depois que você faz uma análise, você não vai voltar ao mesmo. Caramba, olha só, Dog. Não vai. Olha só. Diferente. Eu não sabia disso aí, não. Eu também, eu imaginava que quando você conversava com um psicanalista, quando você. Porque assim, a gente tem uma. Não é a gente, eu falo assim, o mundo em si, né, tem a teoria de que o psiquiatra, quando você vai no psiquiatra, é porque você tá doido. Não, 90% das Uhum. pessoas acham isso, não é verdade, Sim, Dog? sim. Sim, com certeza. O psiquiatra vai recomendar um Tanto o cadernal, vai fazer psiquiatra isso, vai quanto ser. o psicólogo. É, Você não, acha qualquer que- um. Você É. chegou. Psicólogo também. Não, Quando você sim, procura. também. Não. Você tá passando psicólogo, você tá passando psiquiatra, você tá doido. E não é bem isso, gente. As pessoas têm muito preconceito, né? Esse paradigma de preconceito. Sim. O psicanalista, quando eu literalmente fui entender um pouco mais a fundo sobre essa parte da psique, né, que a gente fala, é muito diferenciado, gente. A questão de você poder conversar com a pessoa. Quando você procura não é um médico, vamos dizer, um responsável para poder conversar com você. Eu acho que eu falei certo, Dog? Sim, pode ser. Acho que eu falei certo, né? Então, Catarina, eu acho que quando você procura, a pessoa te procura, é porque eu acho que as pessoas que estão ao redor dela não compreendem ela do jeito que ela gostaria de ser compreendida. É mais ou menos isso? Não, talvez até ela não se compreenda o tanto que ela gostaria de se compreender, né? Porque o ser humano, desde o momento que ele nasce, vou contar do nascimento Sim, para sim. frente, ele é acometido de dores. Uma criança, quando ela nasce, ela precisa respirar. Os órgãos dela precisam começar a funcionar tudo. E ela não tinha trabalho nenhum, a mãe fornecia tudo para ela. E de repente ela começa, Tem que agir sozinha, né? ter que viver sozinha. E isso já é um motivo para que ela tenha, dores, né, que ela tenha traumas, né. São traumas que ela vai carregando. E à medida que ela vai crescendo, também uma criança não entende como o adulto as coisas, ela está começando, então tudo tem que ser ensinado. E às vezes uma mãe deixa lá uma criança, chorando, ela está fazendo manha ou porque não quer dormir. Pequenininha. Não, ela tem que acostumar a dormir sozinha. Mas ela ainda não está preparada para isso. Então esse momento ela pode carregar
trauma, de abandono. Caramba. É bem complexo, né? É uma coisa que eu vou ser bem sério pra você. Eu fico com dúvida, porque eu tenho um filho de 3 anos, vai fazer 3 anos. 2 anos e 7 meses, se eu não me engano. E a gente tem uma metodologia de ensino que a gente tenta pegar as coisas que os nossos pais passaram pra gente. Isso. Não é verdade? A gente Uhum. tem aquela teoria. Ah, eu vou fazer parecido com o que meu pai me passou, ou então com o que eu vejo, com o que eu acredito que seja certo. Porque a gente tem uma referência, a gente tem que ter uma referência. Né? A gente tem que ter uma base do que a gente está fazendo. Né? E eu vou e faço, meu Deus, mas é tão difícil você poder passar um conhecimento para um ser humano em que é pequeno, em que não tem o conhecimento que você tem, né, não tem a experiência de vida que você tem, mas você quer que ela entenda que aquilo ali não é certo. E aí você vai explicar para a criança, eu falo pelo meu filho, vou explicar para ele assim: Jorge, não pode, isso aqui não pode fazer, isso aqui vai quebrar. E a criança não sabe. Aí para Não. você tá falando para ele não pode, para ele é papai vai fazer. Eu vou fazer, papai. Eu vou fazer. Tipo assim, isso pode. Como que eu chego? Eu não sei se você pode me ajudar, até ajudar, não só eu, mas ajudar até as pessoas próximas, né? As pessoas que têm filho e tal, para poder chegar para uma criança que não tem esse conhecimento, essa sabedoria que a gente adquiriu durante longo da nossa vida, que as coisas não é o certo, né? E até mesmo para um adolescente, até mesmo porque isso acontece muito também depois que acha que é o dono do mundo, porque o adolescente com 17, 18, 20 anos, a gente fala que hoje é adolescente ainda, né? É jovem, né? E eles acham que eles é o dono do mundo e que eles podem tudo. E os pais avisam, não faça isso está errado, dessa maneira errada, não faça assim. E a gente, quando a gente tá nessa idade, a gente acredita que é o dono do mundo, que tudo pode. Não, isso, deixa que a vida me ensina, né? A gente tem muito disso. Eu não sei se você pode dar uma dica, não só para mim que sou pai, mas para as outras pessoas também que passam por essa dificuldade. Tanto quando quando é criança e quando ele já é um jovem, que você possa falar de uma maneira em que a pessoa entenda de uma maneira que você quer que ela entenda, né? Não sei se deu para entender mais ou menos. Deu É para muito entende, é entender. muito entenda, né, que eu falei. Deu para entender, sim. E então vamos por partes, né? A criança, né? O, principalmente nessa idade sua, ele ainda não tem noção de perigo, né? Perigo grande. Ele pode levar um tombinho, essas coisas, tudo pode. Então, os pais precisam estar ali para protegê-lo, Uhum. né, de Tem todo acidentes mais isso. graves, né. Mas um pai e uma mãe, o que que mais a criança precisa? Ela precisa de, eh, amor, e ela precisa do cuidado, atenção. Sabe? E tudo isso passa muito rápido, porque tudo Passa. isso que uma criança precisa é mais ou menos até os 6 anos de idade. Caramba. Essa formação dela está guardado aí. Eu sempre fico muito preocupada com as mães que: "Ah, não tenho paciência, eu queria fazer tanta coisa e agora tenho filho". Não, você pode fazer todas as coisas, mas o seu filho precisa ser a prioridade, porque você está formando um ser humano, e nessa forma e a formação dele depende de você, né. Então, precisa ter paciência, deixa passar, porque é assim, a criança no começo, a mãe, ele precisa muito dela, ele não pode ficar, Nossa, demais. cada 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele precisa mamar, ele precisa ser cuidado, é tempo quase que integral. À medida que ele vai crescendo, daqui a pouco ele vai Assim, vai deixando, sendo mais vai independente. sendo independente e aí ele vai crescendo. Quer dizer, o que se espera às vezes muito, né, uma mãe, querem ser perfeita É. ou perfeitos. Não existe pai e mãe perfeito, Sempre né. vai ser ruim, né? Não existe um pai e uma mãe suficientemente bom para aquela criança, porque ele sempre vai ser pai, ele ou ela vai sempre ser mãe.
E um filho sempre, se ele tiver essa base, ele sempre vai gostar desse pai e dessa mãe, mesmo quando ele precisa ser corrigido. Tá vendo, Dog? E que coisa bonita, né, Dog? Diferente, né? É uma coisa assim em que eu sou bem sincero, porque hoje o mundo tá muito fútil, eu vou falar a palavra certa. Por que que eu acho que tá muito fútil? Antigamente, eu sou muito as pessoas assim: "Ah, você tenta, dar a educação de antigamente". Não é que eu tento dar a educação de antigamente, é que eu vejo que muitas coisas que eu via, que tá perdendo os valores, né. Eu não gosto, eu sou bem sincero, eu não gosto de dar celular pra criança. Eu particularmente não gosto, mas porque isso inclusive isso aí foi uma você lembra, Dog, quando a gente entrevistou a Kid Coach lá, né, Sim. a Lê lá, ela veio e deu uma entrevista sobre essas questões de comportamento. A criança, no início, ela não tem vontade. Quem faz a vontade somos nós, não é verdade? É E isso. aí o que que acontece? Muitas vezes a gente vai lá, dá o celular pra criança, pra poder ter tempo Se de livrar se livrar daquele dela. problema, né. É. Então, às vezes o problema tá em nós, não Uhum. na criança. Sim, a criança só tem 2 problemas, 2, que é o pai e a mãe. que é o pai e a mãe. É, Dog. Forte, né? Forte, bem Mas é forte. verdade. Porque quem ensina somos nós. E aí a gente dá um celular, dá uma tela, dá outra coisa pra poder distrair. E aí quando a gente vê que a criança tá ficando mais na tela, a gente quer cobrar dele. Mas aí muitas vezes a gente fica muito na tela aí, porque ele tá tendo um exemplo da gente, né? E aí que vem o problema, porque como que a gente vai dizer pra criança que aquilo ali não é pra adulto, aquilo ali é só pra adulto, não é pra criança? Como que você vai explicar pra ele? Não pode, porque a criança tem um problema na palavra não. E a gente tem esse problema. Eu não consigo. É, é porque, igual você falou, não vai ser perfeito. Mas como que a gente pode fazer? Não sei se a senhora pode ajudar, não só eu, mas também as pessoas, nesse ponto, para poder colocar o não de uma maneira diferente. A primeira coisa, quando você vai falar com essa criança, eh, o ideal é que você se abaixe na altura dela, converse com ela. Ela com 3 anos, ela já sabe o que que é perigoso, ela já sabe o que que é dor, ela sabe Sim. então, e explicar mesmo: "Olha, é melhor você não fazer isso, porque isso pode machucar". Mas falando na altura dela: "Isso pode machucar", ou "Não quero que você faça isso". Posso falar não para a criança. Sabe? É muito importante, ela precisa de limite, criança precisa de Limite. limite. Então eu posso levar ela, mas quando eu falo gritando daqui: "Ah, sai daí, porque não" isso não é legal, isso não funciona. Porque quanto mais eu fizer isso, mais ela vai perceber que a minha palavra não tem validade nenhuma. Não Olha tem só, Dog. Novidade, sim. Não, porque. validade. Você tá aqui, eu tô lá, eu continuo fazendo as mesmas coisas e ele continua gritando, ele continua falando E não e tem nada atitude. muda. Mas agora quando você se abaixa na altura dela, conversa com ela vai sentir o seu amor, porque você, né, falando com amor, então ela vai Caramba. querer. E relacionado aos jovens lá, né, que a gente fala que eu acho que é mais difícil, né? Porque assim, com a criança você fala e ela vai, com o tempo, ela vai adquirir conhecimento. Mas aí o jovem fala assim: deixa que o mundo me ensina. E aí? Então, se esse trabalho for feito para criança até 6 anos, provavelmente você não vai ter dificuldade com ele na adolescência. Ah, Lógico que ele vai ter um período que ele vai, buscar a própria identidade, mas você só vai acompanhar de longe, né, e ele vai acabar se ajustando. Agora, quando ele tem problemas lá no começo, ele vai carregar isso para mais tarde. caramba. Vai E aí carregar. pode acarretar o que a senhora tá falando, que é aquilo da questões de ficar com alguma coisa lá do passado que Vai te. se arrastando. Se uma fase a criança tem fases. Se uma dessas fases não for bem, elaborada por ela, ela vai carregar e vai
Isso é um assunto para uma outra Bem, uma vez. prosa bem diferente. Que assunto, né, Dog? Que coisa. Eu falo que tá vendo. Quando você fala com alguém do conhecimento, parece que fica fácil entender, fica mais fácil a pessoa que não tem entendimento, literalmente, desenhar um pouco mais, fica mais fácil de se interpretar. Porque é uma prosa, eu falo, diferente por causa que a gente tá acostumado àquela coisa, né, Dog, de extrovertido, aquela coisa de pensamento totalmente diferente. Por exemplo, a senhora tem uma sabedoria que eu não tenho. Por quê? A senhora já é mais experiente, igual Tem tem vivência, né? vivência. O problema é que a gente não gosta de aceitar a experiência do outro. Eu falo isso e é tão engraçado, gente, porque eu lembro que quando eu tinha meus 20 anos, 18 anos, eu tinha um salário até bom, trabalhava pra caramba, mas tinha um salário bom. Pra aquela idade, pra aquela coisa, meu pai falava assim: Ricardo, guarda dinheiro. Ah, não. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu sou, tipo, eu achava o dia. A gente acha que é o dono do mundo. Literalmente. Por isso que eu tô te perguntando isso. E nisso meu pai falou assim: Ricardo, eu já vivi, eu sei o que você tá passando. E a gente não tem a sabedoria de escutar os pais naquele momento. É porque o filho não foi escutado, No, eh, quando era quando mais novo. era mais novo. O adolescente sempre tem essa fase de um pouco de rebelde e tudo mais, mas como que você ensina uma criança? É por exemplo: "Olha, tá aqui, esse dinheiro tá separado, vamos guardar". Ele vai ouvir Entendi. tudo que está se passando, é assustador, que tudo tá se passando dentro da casa, a criança tá ali, Absorvendo. absorvendo tudo, é uma esponja, Caramba. sabe. Então, E a gente acha que é tudo normal, a gente acha que é natural, né? Tipo assim, a criança tá lá e tá brincando, não tá vendo nada que a gente tá discutindo, a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tá falando alguma coisa, tá sendo normal pra criança. daqui a É, pouco, né, ele tá com 3 agora, seu filho. isso. Da 4, 5 anos, daqui a pouco você tá falando uma coisa, ele vem e se intromete no assunto, questionando, Por perguntando, então porque até relacionado a isso, tem que saber falar, né, Doc? Porque eu falo pelo meu. Meu filho, depende, eu me policio muito em palavras. Minha mulher, mais ainda, ela chega: "Ricardo, olha o que você tá falando, você não tá vendo que tem uma criança aqui?", né, uhum. até mesmo com meus afilhados. Imagina, eu começo a falar palavrão, Dog. Você também, né, Dog? Ele aprende, velho. Aí. E aí, como que eu vou Aprende cobrar com da criança? exemplos. Aprende É, com exemplos. Esse é o né? É problema. exato. Como que eu vou cobrar de alguém Ele vai falar, porque eu automaticamente falei? ele falar, Não é vai falar. verdade? Hã? Igual esse já tava assim, nossa senhora, eu falei, né? Ele começou a falar, nossa senhora. Então, assim, você começa, meu Deus do céu, como que a criança tá falando a mesma coisa que eu. Olha só, Hã, como que é a questão do exemplo, né? é do Do exemplo. exemplo que a gente fala. E isso é muito forte. A senhora, por exemplo, a senhora, igual a senhora, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a senhora começou a atuar, a senhora começou a pesquisar, né, fazer a psicanálise, né, começou a estudar a psicanálise depois dos 60 anos. Depois dos 60 anos. E como que é isso para a senhora? Porque é difícil a pessoa querer procurar álcool depois de 60. Quer ficar mais de boa, não quer procurar problema, né? Então, eu quando eu tinha 17 anos, estava terminando o colegial, 17 anos, eu tive aula de psicologia. E teve um professor, nossa, eu amei ele. E ele falou sobre Freud. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí depois a gente vai crescendo, você não consegui fazer psicologia, porque a minha intenção era fazer psicologia. Mas na época meus pais não tinham condição, era tudo muito difícil, ônibus difícil para ir para Campinas, tinha que estudar em outro lugar, meus pais não queriam deixar. E isso ficou assim meio adormecido, né. Você acaba deixando. Depois eu fiz pedagogia, depois eu casei, cuidei dos filhos, mas sempre tinha aquela vontadezinha de cuidar dos outros. Então eu trabalhei um pouco com isso, né, em Uhum. igreja, aconselhamento, hã, mas a psicanálise já estava dentro de mim, já estava instalada e eu nem sabia muito bem. E quando chegou um pouco antes dos 60, eu falei: "Vou fazer".
Caramba, e como que foi, assim, o início pra senhora? Então, teve, a sociedade que eu faço parte, né, ela é de Campinas. E aí ela tem vários polos, e tinha um polo aqui em Indaiatuba, o que ia facilitar muito a minha vida, né. Eu tinha pai, mãe, sogra, cuidei do pai, cuidei da mãe, cuidei da sogra. E E e aí, tinha aqui em Indaiatuba, eu não precisava nem viajar. caramba, e aí? Aí eu falei: "Vou fazer, vou fazer". Eu tive também um pastor da igreja que eu frequento, que é o pastor Mauro. Ele falou: "Catarina, vai fazer, você tem tudo para ser, vai fa só falta fazer o curso", ele falou para mim, né, "você já é, vai fazer". E aí eu fui, aí eu fui, comecei a estudar e fiz a matrícula, lógico, fui lá, me matriculei, comecei a assistir aula, amei, falei: "Meu Deus, isso era o que eu queria". Isso mudou a minha vida, mudou mesmo a maneira de enxergar as coisas que mudam, sabe. É que muda, né, a personalidade da pessoa muda, igual você falou, né, parece que entra de um jeito e sai de outro, né. Entra de um jeito e sai de outro. Eu continuo se briguenta, continuo brigando com meu marido, falando às vezes o que não deve fazer, mas agora com entendimento, é diferente. Mas então agora você fala sabendo que é pra provocar mesmo, às vezes. Porque tem entendimento, né, porque Só às pra vezes quando a gente testar, só. olha, você veio causando intriga, olha só, dog. Não, tá, é tudo isso aí junto e misturado. Hã, Mas é gostoso, né, quando a gente vê isso na pessoa. A gente vê que a pessoa, ela procurou algo que estava lá atrás, ela gostava e depois da melhor idade que a gente fala, não é da idade mais velha, não, da melhor idade, né. quando tá ficando mocinha, você É, que tá pode tendo sabedoria. Uhum. Ai, gente, mas olha só, Dog, olha, e a gente fala que o principal de tudo, além de a senhora ter procurado, mas a senhora já atua na área da psicanálise, né, a senhora já está atuando, já atendeu pessoas já, né, e como que é a satisfação para a senhora quando uma tem não é chamado paciente? é Paciente paciente, é. sai e fala assim: "Tô renovado". Né. É, o que não é nem ele não precisa nem falar nada, mas às vezes falam, Fala. fala assim, eh, mas, ah eu acabo sabendo que aquela sessão foi muito boa. Por quê? Porque teve insights, ela falou: "Nossa, então é isso Catarina", sabe. Olha só. Então, quando eu soube me colocar, né, porque todo primeiro paciente ainda dá medo. É porque na realidade é uma coisa nova, né. É, o medo de vir aqui também é a mesma coisa, é o mesmo medo que eu sinto quando vai vir um É o paciente friozinho novo. da barriga. É o friozinho da barriga Mas o friozinho é bom, é bom. que motiva você, que desafia você a tentar fazer aquilo Eu que vi é uma frase hoje, chega a ser engraçado, eu vi uma coisa muito forte, que é relacionada a isso. A partir do momento que você sai do seu comodismo, né, você começa a quando você erra, é porque você não sabe fazer ainda daquela maneira correta. Então você tá saindo do seu comodismo e você vai ter que procurar fazer o certo. Quando você procura, significa que você está procurando conhecimento e você está indo adquirir uma coisa. Porém, você não pode ficar, como que chama? E procrastinando. essa palavra é difícil demais para eu falar. Procrastinando. Eu acho que eu falei certo agora. É Procrastinando, isso, é procrastinando. procrastinando. Nossa, é uma palavra muito Precisa forte. ajudar, o Milton precisa ajudar. É. Porque, olha, quando você procrastina algo, você tá só atrasando, só atrasando. E você fica nesse que você fica só atrasando, você automaticamente você tá ficando comodismo demais. Não, se é alguma coisa que você realmente queira fazer, aí entra outra coisa, entra o ego, superego e o id. 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 Que é isso? É uma palavra nova pra mim, eu não sei. Então, está dentro de nossa, como que eu vou explicar então? Bom,
ele é uma punção que ele quer. Então seria tipo assim, o imediato. Não, ele quando ele quer imediatamente. Aham. Ele quer imediatamente. Por exemplo, se eu tiver com vontade de fazer xixi, Você vai dar força e vai querer. se eu for id puro, eu vou abaixar minhas calças aqui e vou fazer xixi aqui mesmo, porque Ah, deu vontade, eu vou fazer, né. E esse é um exemplo radical, isso, sim. bem Aham. agora, para administrar isso aí, as minhas vontades, os meus desejos, né, os meus desejos mais sórdido, Sórdidos, né, que a gente que fala. sei lá, É. os piores desejos que eu tenho, ou os Aham. melhores, né, ele vem, mas eu tenho o superego. O superego são as leis, as normas, aquilo que foi Hum, introduzido dentro de mim nessa primeiros até os 6 anos, eu entendi. sei As a regras, né. noção de certo e errado, as regras. Então aí tem o ego que fica no meio. Entendi. Então, é bem complexo, é bem complexo. É É isso complexo. aí, é só mesmo a pessoa, eh, como diz, O fazendo o curso. curso, que aí ela vai entender profundamente, olha Vai só. entender profundamente. Mas então, assim, bem resumidamente, é isso daí. Uhum. Então, se eu tiver se as minhas leis forem muito rígidas, né, então de jeito nenhum eu vou ceder àquela pulsão do id nunca. Nunca. Mas eu tenho também o ego, que o que ele faz? Ele media essa pulsão extravagante com, as regras O superego, do é. superego. E ele media, ele fala assim: "Não, tudo bem, você quer ir, só que agora não dá. Então, mais tarde você pode fazer". E fica tudo certo. Quando tem É os é é desejos da gente, então eles são mediados por isso. E dependendo da lei, fala assim: "Não, isso não dá. Não dá, não pode, é fora da casinha, sabe disso e então, pronto". é mais do inconsciente a gente conseguir controlar isso. Tem a parte que a gente consegue controlar com esse superego, o id e o ego. Isso, Ah, que da eles hora. eles mediam. A gente tá vendo, vocês têm o pensamento de ego totalmente diferente do que o pessoal tem sobre o que é ego. Isso, é Porque diferente, é é diferente. o ego que a gente tem, que a Hum. gente que não é não psicanalista, o ego é o quê, Dog? O ego é aquela pessoa que os princípios dela, né, teoricamente. Eu tenho meu ego. Eu, por exemplo, o que que meu Orgulho, tem orgulho, mais como noção de isso, de orgulho, orgulho, né. né, Dog? Não, e não é isso, se o ego tiver fortalecido, você lida bem melhor com todas as demandas da vida. Caramba, É segurança, no sentido segurança. de segurança. Igual, por exemplo, assim, eu tenho meu ego, eu não vou fazer isso porque é meu orgulho, eu não vou fazer isso, por exemplo, eu quero ficar aqui e ninguém vai me tirar daqui, pronto, eu tenho meu ego, eu tenho minha história, eu consegui meu orgulho, eu não vou, pronto e pronto. Essa é a diferença, que eu acho que eu pensava que o que era, agora o ego da psicanálise é diferente, É é diferente, é diferente. diferente. Olha só, que coisa legal. Mas tudo tem um porquê, então a gente vai por um outro porquê agora, né? A gente fala que eu esqueci, Dog. Eu esqueci de deixar a caixinha de pergunta, Dog. Eu esqueci de deixar a caixinha de pergunta, você Parabéns. acredita? Parabéns. Parabéns. Esqueci de deixar a caixinha de pergunta lá, que a gente sempre deixa a caixinha de pergunta para o público nosso, né? Para os pessoal nossos da família Pode Prosear, chega e gosta de fazer uma pergunta. Eu esqueci, mas eu acho que foi uma prosa muito proativa. Eu acho que deu pra gente conversar bastante, entender mais ou menos nesse mundo da psicanálise, que literalmente, a pessoa achava que era uma coisa, eu acho que hoje ela vai entender que é totalmente outra, que não é fácil lidar com gente, que literalmente não é fácil lidar com Não. gente, mas, tem uma forma melhor de lidar, Isso, né, isso, porque isso. não tem o certo e o errado. E mesmo algumas, patologias mais sérias, conflitos, sabe, você consegue resolver
a sua vida bastante quando se faz a análise. Análise, né? Mas então agora quem vai fazer uma análise vai ser nós sobre na prosa rápida, né? E sim, na prosa rápida com a senhora, né? Porque a prosa rápida a gente conhece um pouco mais da pessoa, né? Hum. Chega a ser um pouco, como diz, ironia a gente fazer essas perguntas para uma pessoa que tem o conhecimento, né? Vamos lá então, prosa rápida. Um medo. Eu não tenho medo. A senhora não tem medo? Não tenho medo. Eu tenho cuidado. Por exemplo, se você falar, enfia o dedo nessa tomada, eu não vou colocar, porque eu sei o que acontece. Mas medo, 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 eu não tenho. Já até debati isso com Caramba! com o meu pastor. Ele falou, não, Catarina, todo mundo tem medo. Eu falei, eu não tenho medo, eu Não tenho tem medo? cuidado. Senhora, Não, por exemplo, só não, sei lá, um medo de um bicho, nada. não. Caramba! Não, lógico, se por um acaso tiver um leão aqui na minha, que eu Só não vai te tiver aonde me proteger, sim, aí é diferente. Mas eu não vou ser exposta a um leão Entendi. livre. Caramba! Felicidade pra senhora seria o quê? O dia. Olha só. Tá vendo? A pessoa que a gente conversa com a pessoa que tem mais sabedoria, a prosa é totalmente diferente. Olha só, gente. Um arrependimento. O que eu não fiz. Olha só, hein, Dog? É, Hum. trem tá que tá, hein? Sua maior qualidade. Essa daí você me pegou agora. Minha maior qualidade. Eu penso que amo as pessoas, e é o amor. Isso daí tá entranhado em mim, amo mesmo as pessoas. Um defeito. Eu não tenho um, Mas nunca a senhora fala assim, esse tá bem exposto. eu sou É mandona, mandona? autoritária. Eita, maridão, hein? O que te dá mais raiva? Que me dá mais raiva? Nossa, eu não sei o que me dá raiva. Olha, eu não sei o que me dá raiva. Algum tipo de Não é raiva, indignação por injustiça. injustiça. Eu acho que é uma coisa bem forte, né? Tal da injustiça. Uhum. Um destino que a senhora gosta, um destino que a senhora já foi, ou então pretende ir. Um local, né? Que a senhora gosta. Um local que Um eu destino, gosto um muito, que destino. eu conheço, tem coisas que eu não conheço que eu Aham. gostaria de ir, mas eu gostaria muito para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquela região Do de sul ali. Canela, Gramado, Você eu fala acho região fria. apaixonante. Não, eu gosto de ir em dezembro, que daí não tá tão frio. Mas aquilo lá é lindo Que para da mim. hora. Isso ali é bonito mesmo. Um ídolo. Um ídolo, Ídolo. um ídolo. Difícil. Difícil. Tem bastante? Não tenho nenhum ídolo. Que A senhora eu fala assim, sou? ah, Eu sou apaixonada. senhora, sei lá, sei lá, é verdade, é difícil falar ídolo, né? Ídolo é difícil. É difícil. Um ídolo, eu tenho uma admiração muito grande, assim, que eu fico assim, é Jesus Cristo. Jesus, eu olho muito ele como meu ídolo também. Porque, nossa, né? É bem forte. Ele é paciencioso. Uma música, ou um ritmo, alguma coisa assim. Música também. Assim, as músicas dos anos 70, 80, Aqueles MPB, flashback. é, todas. Ah, isso é bom. A gente vai colocar um flashback na hora que tiver os cortes. Uma frase que te marcou, te marca. Uma frase, coisa assim, vou falar. Pode falar. A moderação em tudo é boa. Olha só. Sabedoria, hein, Dog? Que sabedoria. Que palavra é essa? Que frase é essa? E agora, para finalizar a prosa rápida, para a gente finalizar essa prosa, Catarina por Catarina, como que você se classificaria? Como você se diz de você mesmo? Agora é a autoanálise de você.
Mas eu sou uma mulher comum, como todas as outras, que tem as suas demandas e que está tentando resolver todas elas, uma de cada vez. Olha só, hein? Que é isso, hein, Dog? Você tá doido. Hum. Que personalidade, hein? Que personalidade. Que é isso, hein? Falar o que mais, hein, Dog? Não tenho o que falar. Não tenho o que falar Trouxe mais. bastante conhecimento pra gente Você tá hoje. doido, trouxe conhecimento demais, Ai. demais pra nós, não só pra nós, mas acho que para o pessoal do Pode Prosear, que assistem a gente, para as outras pessoas. Porém, antes da gente finalizar, tem aquele famoso Momento Dog. Mais uma vez aí. A estamos frase Dog, Dog, eu presentes. tenho que criar vergonha na cara e fazer pra você o Momento Dog lá no Instagram, hein, Dog? Tem que fazer o rio seu, hein? Tem que criar, tem que criar vergonha na cara e colocar sua frase lá. Eu vou fazer o seguinte, esse pedacinho do Momento Dog, eu vou deixar um dia específico pra ele. Que dia que você prefere, Dog? O quê? A frase do Momento Dog. Que dia que você quer que eu solte o Momento Dog? Pode soltar no domingo. Do domingo? É, domingo. Tem Tá não. bom, então. Todo domingo, então, vai ter o Momento Dog agora. Bom, vamos lá. Se der certo, você aprende. Se der errado... Eita, gaguejou. Replay, voltando. Se der certo, você vence. Se der errado, você aprende. Caramba, olha só, tá vendo? Eu Opa, falo que o Momento Dog é inspirador também, hein? trazendo conhecimento, né? É, quem Uma diria, hein? reflexão, né? Quem diria que o Dog ia ser essa pessoa, hein? Meu Deus do céu! Estão aprendendo. Tá aprendendo cada dia mais, cada dia mais. Catarina, obrigado. Obrigado por você ter vindo aqui, ter disponibilizado seu tempo, ter falado um pouco. E às vezes a gente fala assim, ficar ali atrás é fácil. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. E cada vez mais as pessoas que vêm aqui falam assim, eu achava que ia ser mais tranquilo, mas dá um medo, dá uma aflição. A gente sabe que não é fácil a gente conversar com alguém que a gente não conhece, né? Eu acho que o bom de quando a pessoa ela é psicanalista, ela fica mais, eu acho, mais tranquila, não fica? Não, eu não dormi essa noite porque vim Sério? aqui. Caramba! Sim, eu falei, meu Deus, mas o que que eu vou fazer lá? Mas deu tudo certo, Você tá vendo? graças É um a bicho de Deus. sete cabeças? É, é desafiador. É porque a gente saiu da zona de conforto, né? Saiu da coisa, né? Mas eu só tenho que agradecer por a senhora ter aceito o convite, a senhora ter vindo aqui, a senhora ter proseado com a gente, né? Porque não é fácil, né? Não. Mas se fosse fácil, todo mundo fazia, não é verdade? É verdade. Então, obrigado mesmo, tá? O Dog vai estar aí, né, Dog? Passando as informações gerais, né? Passou aí o Sempre, né? Momento Dog, sempre aí. Nós do Pode Prosear tem só que agradecer mesmo, tá? E é isso. Pode Prosear, onde a prosa nunca acaba e a resenha é diferenciada. Tamo É isso junto, aí, né, Tamo Dog? junto, valeu. Obrigado.